Olá pessoal, saudações a todos vocês, sou a professora Jocelane da UTFPR Campus Toledo. Seguimos então com mais o conteúdo sobre equações diferenciais ordinárias. Hoje vamos falar do segundo método para resolver a equação diferencial ordinária de primeira ordem. E também, assim como as equações separáveis, as equações, o método que nós vamos aplicar hoje, elas são aplicáveis num grupo especial de equações diferenciais ordinárias. São as equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá? Então, este método, ele resolve somente as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, lembra que na primeira aula nós vimos a definição de linearidade, então é importante você conhecer o que é uma equação diferencial linear para você poder aplicar o método, tá? Então, até agora nós temos esse método aqui para equações lineares e o outro método que era para equação separáveis. As equações separáveis não necessariamente são lineares, tá? Então, aparecendo uma equação linear, você resolve por fator integrante, e se ela for separável, você resolve pelo método das separáveis. São as opções que nós temos até agora, tá? Então, já que a gente vai resolver uma equação diferencial de primeira ordem e linear, qual é a cara de uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? Já tínhamos visto lá na aula 1, mas aí estou colocando aqui novamente uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, veja que os coeficientes aqui são todos lineares em x ou constantes, né? E eu tenho que ter a derivada primeira para caracterizar uma equação diferencial de primeira ordem. Então, para resolver essa IDO aqui, a primeira coisa que nós vamos descobrir, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro procedimento, é tornar este coeficiente aqui, tornar ele igual a 1. Para tornar ele igual a 1, independente de quem ele seja, basta eu dividir toda a EDO por ele mesmo, né? Quando eu faço essa divisão aqui, vai ficar 1, e aqui eu tenho esses dois termos aqui, tá? Para eu não carregar essa divisão, eu só vou dar outro nome. A0 sobre A1 eu vou chamar de P, e G sobre A1 eu vou chamar de F. Portanto, a minha equação 2.10, ela fica reescrita desta forma como está aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é resolver essa IDO aqui, que é a mesma coisa que resolver 2.10, que é a mesma coisa que resolver 2.9, ela só está reescrita de uma forma diferente, tá? Então, essas coisas que eu falei estão escritas aqui, ó, tá? As equações são as mesmas, porém somente foram reorganizadas. Se f de x não é zero, a equação 2.2 é chamada linear não homogênea, tá? Então, se o f de x é zero, ela vai ser chamada de homogênea. Toda equação linear homogênea é separável e tem a função zero como única solução singular. Então, se a equação for homogênea, ou seja, se o f de x for zero, ela sempre vai ser uma IDO separável e tem a função zero como única solução singular. Solução singular é porque é a solução nula, tá? Então, a solução geral, a analítica das EDOs lineares não homogêneas, ela foi obtida em 1743 por Euler. Para a gente resolver, então, essa equação diferencial aqui pelos fatores integrantes, pelo método dos fatores integrantes, antes a gente vai observar algumas particularidades dessa equação aqui, tá? Então, vamos observar alguns casos. Digamos que em 2.12, o f de x é zero. Se o f de x é zero, essa expressão aí, basta eu pegar esse elemento aqui e passar para o outro lado, o y passa dividindo, vai ficar essa expressão aqui, o y passa dividindo, e eu consigo resolver essa expressão aqui por separação de variáveis, Então, eu integro e eu consigo resolver tranquilamente, se o f de x for igual a zero. Então, esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso é aquele caso em que p de x é igual a zero. Se o p de x é igual a zero, fica mais fácil ainda. A gente vai ter y' igual a f de x, tá? Y' é dy dx, eu já passei para o outro lado. Basta eu integrar o lado esquerdo e o lado direito, você já consegue resolver a equação diferencial. Então, eu estou falando casos particulares, simplificações da EDO linear de primeira ordem, tá? O terceiro caso, então, eu posso fazer, por exemplo, o f de x igual a zero e o p de x igual a, onde a e b são constantes. Portanto, a equação vai ficar dessa forma aqui, ó. Se eu fizer o f de x igual a zero e o p de x igual... O f de x igual a b e o p de x igual a, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, tá?
se eu passar o AY para o outro lado, e depois colocar o A em evidência, eu vou conseguir y menos b sobre a passar aqui para o denominador, tá? E aí eu já consigo a separação de variáveis. Conseguindo a separação de variáveis, você aplica a integral em ambos os lados aqui, você já consegue encontrar quem que é o y, tá? O que eu fiz aqui foi separação de variáveis, integrei em ambos os lados, tá? E aí tem alguns cálculos entre essa expressão e esta aqui, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, vocês, por favor, peçam aí na aula síncrona ou na aula de P-aluno, tá? O quarto caso é o caso em que f de x e p de x são funções não nulas e também não são simultaneamente constantes, tá? E aí a gente não consegue resolver pelo método da separação de variáveis, que era o que a gente vinha fazendo aí nos três casos anteriores, tá? Usaremos o método de Leibniz, que consiste em multiplicar, então, aquela 2.2 por uma determinada função μ de x, escolhida de tal forma que a equação diferencial resultante seja facilmente integrável. Então, se você não está em nenhum dos casos anteriores, você não consegue mais resolver aquela IDO linear não homogênea, você não consegue resolver mais por separação de variáveis. Você vai ter que utilizar um outro método, que é conhecido como método de Leibniz, para conseguir resolver essa EDO. E esse método consiste, então, em você multiplicar essa equação diferencial por um fator integrante, por uma função. Mas é uma função especial, ela não é qualquer função, tá? E essa função, quando você multiplica a sua EDO, você consegue resolver ela com maior facilidade, tá? Então, μ de x é denominada, essa função que a gente vai multiplicar a EDO, ela é denominada de fator integrante. Ela que a gente vai multiplicar a EDO para transformar ela em algo mais tranquilo da gente conseguir resolver, tá? Então, aqui vem a dedução do método dos fatores integrantes. Como é que a gente faz, então, para resolver uma equação diferencial utilizando fatores integrantes ou o método de Leibniz? Então, a gente pega a expressão 2.12, que é aquela expressãozinha lá em cima, esta aqui, ó, e multiplica por μ de x, por esse fator integrante que a princípio eu não sei quem é, mas depois vai ficar bem claro. Então, eu multipliquei por μ de x, ó. Então, a ideia é determinar μ para que o lado esquerdo de 2.19 a gente consiga uma função facilmente integrável. Para isso, a gente vai utilizar a regra do produto e vai fazer uma comparação, tá? Então, se eu calcular a derivada entre μ e y, utilizando a regra do produto, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a primeira, tá? E o que eu vou fazer agora é comparar o lado direito de 2.20 com o lado esquerdo de 2.19. Então, eu vou pegar este lado aqui e vou comparar com este lado aqui, tá? Com o auxílio, né, da regra do produto. Quando você fizer essa comparação, veja que y' vezes a μ tá aqui, ó, né? E quando você compara esta outra parcela com esta, o y você tem y, mas μ' não tem aqui, tá diferente, ó. Mas para transformar numa regra de produto, né, de forma que quando você transforma isso aqui numa regra de produto, quem que é a integral da derivada? É a própria função, então fica muito fácil de você integrar, tá? Então, o que eu vou fazer é olhar para essas expressões aqui e comparar. Eu quero que o meu lado esquerdo dessa minha equação aqui seja uma regra de produto, porque se for uma regra de produto, vai ficar muito fácil de eu conseguir resolver. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, tá aqui, ó. Tá aqui ela. E quando eu olho para essa aqui, eu tenho em partes, né? O y é igual ao y, mas eu gostaria que a μ' fosse igual a p vezes o μ. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Eu gostaria que isso acontecesse. Se isso acontecer, né? Se isso aqui acontecer, então isto é igual a isto, né? E aí, isto aqui vai se tornar igual a isso aqui. Então, eu vou por transitividade, ao invés de integrar isso aqui, eu vou integrar essa aqui de 2.20, tá? Bom, μ' é igual a p vezes o μ. Então, já que eu quero saber quem que é essa função μ, que eu multiplico a minha equação diferencial,
o que eu vou fazer é separação de variáveis aqui e vou integrar. Então, vai ficar o dx vem para cá, o mi vem para cá, né? Então, eu vou conseguir fazer essa integral, ó, veja. 1 sobre mi, dmi dx, p de x. Já fiz a separação de variáveis, agora eu vou passar a integral. 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento é o ln, né? A integral disso é o ln, e o p de x eu não sei quem é, então ele vai ficar indicado, tá? Então, a minha função, o que eu fiz daqui para cá foi tirar o ln daqui, aplicando a exponencial, né? A função inversa de base e. Então, eu obtive essa expressão aqui. Essa é a função mi, que quando você multiplica lá na equação diferencial, torna este lado esquerdo aqui exatamente uma regra de produto. Então, quando você for integrar, a integral da derivada fornece o próprio argumento que está aqui. Fica muito mais fácil. Isso vai ficar bem claro nos exercícios, tá? Então, se nós escolhermos um mi, né, adequadamente, dessa forma aqui, quem que é o p de x, né? O p de x é o elemento lá da equação diferencial. Ele faz parte da equação diferencial 2.12, tá? Então, o lado direito de 2.20 é igual ao lado esquerdo de 2.19. E, portanto, né, por transitividade, o lado esquerdo de 2.20 é igual ao lado direito de 2.19. Tá? Então, a equação 2.19, ela pode ser reescrita desta forma aqui, ó, tá? Porque eu substituí. Utilizando esse fator integrante, eu consigo fazer essa substituição aqui. Então, a equação 2.19 ela fica reescrita dessa forma aqui e agora eu consigo integrar. Vejam, isso aqui é a integral da derivada. A integral da derivada fornece a própria função que está aqui dentro. Você não precisa fazer nada, né? Por propriedade, aí fornece o próprio argumento, né? O outro lado fica indicado porque você não consegue fazer nada por enquanto. Só quando você souber quem é mi e quem que é f, tá? Como eu quero a y, que é a solução da IDO, esse mi que estava multiplicando passa dividindo. Então, essa aqui é a solução da minha equação diferencial, ok? Vai ficar mais fácil a gente entendendo aqui nos exercícios, tá? Então, primeiro exemplo. Verifique se a IDO é linear, e se ela for linear, então, aplica o método para resolver, ou se ela não for linear, você aplica o método das separáveis, tá? De fato, ó, tem derivada primeira, o coeficiente é 1, tem a própria y, o coeficiente é menos 2t, e tem aqui o termo independente, que é o próprio t, então ela é linear, tá? Sendo linear, né, observando aí que ela é uma linear, a gente pode resolver pelo método dos fatores integrantes. Para resolver pelo método dos fatores integrantes, você vai multiplicar a EDO por uma função mi. Mas como que é essa mi? É essa aqui, ó. Você vai utilizar o p de x. Quem que é o p de x na tua equação? É o coeficiente do termo que multiplica o y, né? Então, o teu p de x é menos 2t, tá? E o f de t, é o elemento que está aqui, ó, tá? Então, identificando os elementos aqui na equação diferencial, tá? Então, calculando o mi, é e elevado na p, o p é menos 2t, fazendo essa integral aqui, é e elevado na 2t. O que você faz com o mi? Você multiplica a equação diferencial. Então, você pega o mi, vai lá na equação, nesta equação aqui, e multiplica. Então, vai ficar e na menos 2t que multiplica isso, menos 2t e na menos t ao quadrado y igual a t que multiplica isso aqui, tá? Veja que está tudo multiplicadinho aqui, tá? Nós já sabemos que quando a gente faz esse mi de t, né, dessa maneira correta, quando a gente multiplica na IDO, o lado esquerdo dela vai se tornar a regra do produto entre quem? Entre o mi e y. Quem que é o mi? E elevado na menos 2t, vezes o próprio y. Vai se tornar a regra do produto. Vejam só, deriva isso aqui, ó. Se você não acredita, deriva, ó. É a primeira vezes a derivada da segunda, como eu não sei quem é y, eu deixei indicado, menos, mantive a segunda e derivei a primeira. A derivada da primeira é a própria função vezes a derivada do argumento, que é menos 2t. Tá? Então, vejam, ó, isso aqui ó, sempre se torna a regra do produto entre o y, né, ou a variável dependente, e o fator integrante. Tá?
do lado direito ela permanece exatamente igual, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é integrar, porque a integral da derivada fornece o próprio argumento. Veja que não mexeu em nada, ó. Quando eu integrei aqui do lado esquerdo e direito, forneceu a própria função. Eu só tenho que integrar o lado direito, tá? Neste caso aqui, a integral do lado direito, basta fazer uma integração por substituição, tá? Chama o u de menos t ao quadrado, e aí você consegue resolver por integração por substituição, tá? Sendo assim, a função y que satisfaz a equação diferencial é esta função que está aqui, ó, tá? Se você não acredita, você pode pegar essa y, substituir lá na equação diferencial e você vai verificar essa igualdade aqui. Então, você tem como verificar se a sua resposta está correta ou não, tá? Próximo exercício. Verifique se a IDO é linear e aplique o método para encontrar a solução, tá? Se ela for linear, aplica fator integrante. Se não for, né, o nosso outro método que nós temos é a separação de variáveis. Bom, o coeficiente da derivada é 1, o coeficiente do y é 2 sobre t, é linear, e o termo independente pode passar aqui para o outro lado, né, seno de t sobre t também é linear em t, então não tem problema nenhum, é uma equação diferencial linear, tá? Sendo uma EDO linear, a gente vai colocar ela na forma, né, 2.12, só passamos por outro lado, né, colocamos ela na forma. Quem que é o p de t? É o coeficiente do y. Por que você precisa do p de t? Para formar o μ. O μ é o fator integrante que você vai multiplicar a IDO para tornar o lado esquerdo uma regra de produto. E aí, proceder com a integração de maneira mais simples, tá? Como o p de t é 2 sobre t, isso aqui vai ficar 2 vezes ln de t, a integral, né? E o 2 passa para o expoente do t. Como o e é o inverso da função ln, ficou somente o t ao quadrado. Então, o fator integrante é o t ao quadrado. É o t ao quadrado que você vai multiplicar essa IDO aqui, ó. Que é o que está aqui, ó. Tá? Então, eu peguei o fator integrante e multipliquei a IDO, tá? Multiplicando a IDO, não tem mágica, tá? Isso aqui, ó, sempre se torna, né, a regra do produto entre o fator integrante, que é t ao quadrado, e y, tá? Se você for derivar isso aqui, você vai ver que vai voltar exatamente aqui. Tá? E do lado direito fica a mesma coisa, só que multiplicado por t, né? Então, você tem que fazer as simplificações aqui, tá? Aqui fica a integral da derivada, fornece o próprio argumento. A integral t seno de t, você precisa resolver, tá? Isso aqui é uma integração por partes, né? Você consegue resolver essa integração aqui por partes. Eu acho que eu até fiz, né? Essa integral, então, é por partes. Você chama o dv de seno. O v, que é a integral do dv, é menos o cosseno. O u vai ser o t, então o du é o dt, tá? Fazendo essas substituições, você volta aqui, então, e consegue resolver a integral. O t ao quadrado passa dividindo, portanto, a solução da equação diferencial é a que está aqui, ó, ok? Próximo exemplo. Verifique se a EDO é linear e também aplique o método para encontrar a solução. Então, ela é linear, né? Eu coloquei aqui a definição novamente só para vocês relembrarem, tá? Como ela é uma EDO linear, verifiquem, né, o coeficiente aqui. Lembra que as variáveis aqui são a independente é o θ e a dependente é o r. Portanto, o coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é secante θ e o termo independente é cosseno de θ, tá? Porque a variável dependente é o r e a independente é o θ, tá? Então, identificando quem que é o p de θ, que é o coeficiente do r, né, que é o cosseno θ, e o f de θ é o cosseno de θ, tá? E aqui eu acho que eu deixei para exercício, tá? Eu não resolvi, mas, ó, como eu já defini quem que é o θ, basta encontrar quem que é o μ, né? Encontrando o μ é e elevado na integral de p de θ dθ, encontrando o μ, você multiplica pela equação, e aí você encontra essa nova equação, cujo lado direito é a regra do produto entre o μ
e o R, que agora no caso a variável dependente é o R, tá? Tentem resolver o exercício e, por favor, se comuniquem comigo para verificar o resultado. Aqui já coloquei as primeiras ideias e aí vocês podem seguir nesse exercício.